Raramente a gente faz esses movimentos olhando exclusivamente para dividend yield, né? Acho que faz muito sentido você olhar o contexto em que essa empresa tá inserida para ver se faz sentido, né? E preço teto é uma coisa que a gente gosta de olhar mais, né? O que é o preço teto? Como é que é a formulinha mesmo do preço teto? Era muito comum você usar os 6% de dividend yield como uma métrica, né? Eu particularmente não gosto de ficar presa a vírgulas. É muito mais pra você ter ali, sabe, aquele sentimento de puta, né? Essa zona aqui já tá começando a ficar um pouco puxado pra mim, Sim. sabe? Aqui já tô esticando a corda demais. Perfeito. Então, ficar olhando pra dividend yield de 12 meses é uma métrica legal pra você acompanhar, enfim, mas não é o que faz a gente tomar a decisão. Eu prefiro muito mais olhar para uma coisa mais histórica, um período um pouco mais longo. Até porque você pode ter, por exemplo, uma empresa que pagou um dividendo extraordinário, por exemplo, que não vai mais se repetir, né? Um não recorrente. Então, eu prefiro ganhar menos, mais recorrentemente, porque eu sei que é uma coisa que tem chance de ser perene, tá vindo de operação, não tá vindo de uma venda ou de, enfim, algum outro tipo de movimento que esteja acontecendo na empresa, né? Então, raramente a gente faz esses movimentos olhando exclusivamente para dividend yield, né? Acho que faz muito sentido você olhar o contexto em que essa empresa tá inserida para ver se faz sentido, né? E preço teto é uma coisa que a gente gosta de olhar mais, né? Não legal. o dividend yield. E isso não tem, né, no ETF. Não tem. Não tem preço Não teto. tem. Vai comprar ao valor que tiver. Vai comprar o valor que tiver, exatamente. Qual que é o preço teto? Como é que é a formulinha mesmo do preço teto? O preço teto, ele é customizável, né? Na verdade, o Barsi, assim, historicamente, tem outras pessoas também, o próprio Décio Bazin, né? Na época, eles eram contemporâneos. Na época que eles, enfim, começaram a investir, década de 60, 70, era muito comum você usar os 6% de dividend yield como uma métrica, né? 6% é um número meio cabalístico, né? Em vários campos da economia, inclusive. E ele sempre usou esse 6% como a rentabilidade mínima exigida para ele fazer o cálculo inverso, né? Então, é como se você pegasse a fórmula do dividend yield e meio que trocasse, né? Primeiro você pega ali ou o dividendo projetivo por ação, ou a média dos últimos 6 ou 10 anos, aí customizável como você quiser olhar, dividido pela taxa de retorno esperada. E aí essa equação vai te soltar, obviamente, a margem de segurança. O que isso significa? Baseado nessa projeção de dividendo e no retorno mínimo que você deseja obter, este é o preço máximo que você pode pagar. Acima disso, existe a chance dessa empresa não te retornar esse mínimo de 6%. Tá? Então, a gente segue, a gente vai atualizando, obviamente, esse preço teto, né? Então, a média uma vez por ano. E o projetivo, conforme o próprio consenso de mercado vai ali fazendo essa sintonia fina, né? Arrumando ali as projeções. Enfim, esse preço teto projetivo, ele também vai flutuando, né? Eu, particularmente, não gosto de ficar presa a vírgulas. É muito mais pra você ter ali, sabe, aquele sentimento de puta, né? Essa zona aqui já tá começando a ficar um pouco puxado pra mim, Sim. sabe? Aqui já tô esticando a corda demais. Prefiro parar de comprar, vou ver se tem alguma coisa que me parece um pouco mais descontada. Porque eu tenho a impressão que, assim, talvez porque as pessoas queiram contar uma história bonita, né? Ou postar que, putz, comprei nas mínimas, né? Peguei lá no Vale das Sombras, tal, sou muito bom. Isso gera uma ansiedade, né? Sim. Você ficar olhando home broker, ficar tentando acertar a mínima. Às vezes, por conta de centavos, você não compra uma ação e do nada o negócio sobe, você perdeu a oportunidade. Então, a gente sempre fala, poxa, respeita essa margem de segurança. Enquanto flutuar aqui embaixo, vai comprando. Né? Pra você não ter que ficar preocupado se você pegou na mínima, na máxima. Sim. Se eu comprei bem ou não. Pô, respeita esse teto. E aí você sabe que daqui para baixo você tem aí um certo conforto de que muito provavelmente você vai atingir a sua meta aí de receber os 6% ao ano, né? Perfeito. Mas de novo, 6% é o que a gente usa, você pode, por exemplo, usar a Selic, né? Lembrando que quanto maior a taxa, claro, mais exigente você fica. E pode ser que você deixe algumas coisas muito boas de fora também. Então, para não perder histórico, como é algo que a gente usa há muito tempo, não é algo que a gente flexibiliza, é 6%, independente de Selic, de taxa de juros real.
Legal. E acho que é legal falar também, né? Pô, não, eu vou colocar a Selic. E é importante que dividendo é um pedaço do lucro da empresa. Então, pô, se a empresa ficar, digamos, do mesmo tamanho, minimamente o patrimônio dela, essas coisas deveriam ser corrigidas pela inflação. Porque às vezes a pessoa fala, por que eu vou investir numa empresa que paga 6% Exato. de dividendo, sendo que a Selic é 12%? Pô, você tá levando a empresa inteira. Você não tá levando só o que ela vai pagar de dividendos. É o patrimônio da empresa. Ele vai ser corrigido. Essa empresa pode crescer. Se for uma empresa boa, vai crescer. Então o patrimônio vai ser corrigido minimamente pelo valor da inflação. Então tem que tomar cuidado, hein? Porque você colocar Selic aí é capaz, inclusive, de só pegar porcaria, né? Exato. Ou pegar muita porcaria. Porque eu quero só o que paga mais de 12%. Não, pegar porcaria ou que pagou uma vez na vida e Já só daqui 10 anos, meu amigo. Exatamente, exatamente. As boas nunca pegará. Não. Porque vai ficar com um preço teto lá Não, aqui embaixo e ela negociando aqui, que é um baita num preço bom pra você entrar, e você nunca entra. Até porque, vejam se faz sentido você comparar com o Selic, né? Quando a Selic tá alta, 2 dígitos desse tipo, é óbvio que você vai perder pro CDI no curto prazo, você vai perder para qualquer coisa na renda fixa durante esse período. Só que quando você olha para upside futuro, você consegue comprar com descontos tão bons que um dia isso vai ser compensado. Esses 6%, a gente está fatiando apenas a rentabilidade em proventos. Perfeito. Quando você pega o compounding disso, isso é, sei lá, a gente já fez esse estudo, inclusive, para várias empresas, né? Tem estudos, inclusive, para vários índices globais. Mesmo se o seu foco não for dividendos, o retorno total ao acionista, só desse dividendo que vai pingando e você vai reinvestindo, geralmente ele é responsável por entre 40% e 50% do seu retorno total. Imagina se você focar, então, no dividendo, né? Então, assim, existe um poder de multiplicação fantástico, né? Então, eu não vejo muito sentido em comparar com taxa Selic justamente por isso, porque justamente quando a Selic está lá em cima, você vai subir a régua, obviamente você não vai encontrar nada barato. Perfeito. Né? A pessoa física, ela precisa entender que existem momentos... que qual que é o problema, acho que, da pessoa física? Ou de quem começou a investir há pouco tempo, lógico, a pessoa física vai aprendendo também, ela vai se profissionalizando, digamos assim, né? Sim, sem dúvida. O ponto é que a pessoa que ela começa logo no mercado, ela acha que todo ano, todo semestre, todo mês, é hora de ganhar dinheiro. Não tem como. Eu acho que nem os maiores e melhores investidores do mundo, nem do Brasil, por exemplo, você, o seu pai, ganham dinheiro todo mês, todo ano, né? Tem momentos que são para você, digo, né, pô, dividendo plus valor da ação não vai se valorizar mais do que o CDI. Existem momentos que, poxa, tão desafiadores que se você quiser ganhar dinheiro, você vai ter que correr um pouco mais de risco. Você pode colher, inclusive, o contrário. Né? É que, diferentemente da renda fixa, que também varia, né? O preço da renda fixa varia, né? A renda que é fixa. Diferentemente da renda fixa, você vê um crescimento linear. A bolsa está longe de ser linear, né? No curto prazo parece um movimento randômico. Quando você vai aumentando o seu campo de visão, você vê que, a cotação segue lucro, né? Segue rentabilidade. Só que naquela fração de momento que você está tomando as suas decisões, o que você tem para comparar, muitas vezes a Selic acaba sendo uma concorrente muito injusta, né? Porque você se pergunta, para que eu vou correr esse risco? Não sei se esse investimento vai dar certo. E é verdade, não existe garantia nenhuma na renda variável. Se eu tenho aqui um título, IPCA 6, IPCA 6,5, sabe? Então, eu acho que é muito também do objetivo que a pessoa quer atingir com esses recursos. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros, quem tem uma grana, por exemplo, guardada na poupança, o cara não quer ir para a bolsa porque ele não quer multiplicar. Luiz, é o seguinte, eu não quero multiplicar patrimônio. Eu quero simplesmente corrigir o meu poder de compra, eu não quero perder perder tudo que eu já conquistei. Entende? Então, de fato, eu não sei se o lugar desse cara é estar na bolsa. Muitas vezes, para a pessoa que quer esse objetivo, o cenário que a gente está vivendo é o sonho, né? Deixa lá e, amigo, vai ser feliz, vai fazer outra coisa, né? Diversifica lá em vários produtos de renda fixa, enfim, vai ser feliz. Investimento, por mais que eu seja entusiasta de bolsa, entusiasta de dividendos, né? Não tem que ser uma coisa sofrida, penosa, ao contrário. Claro que quando você está aprendendo, você tá, né, não é nada fácil, você tem uma trajetória a percorrer, mas se for uma coisa que vai te fazer perder o sono, talvez não valha a pena, né? Melhor você ficar ali onde você conhece, onde você se sente
mais seguro, enfim. E é por isso, justamente, que a gente não vê um Barsi a cada esquina, né? Falar que quer investir em bolsa para os próximos 50 anos é muito fácil. Vai fazer na prática, né? A mesma coisa, repetidamente, por 50 anos. Sim. É muito difícil. Não, É muito difícil.